Bom dia, boa tarde, alunos do nono ano. Eu sou Alfredo Geografia. Vamos iniciar nossa aula sobre hoje globalizações e organizações econômicas, os blocos econômicos. Lembrar que na aula anterior nós falamos de globalização e os problemas globais, não é isso? Então nós falamos que esse contexto da globalização, nós falamos lá das causas, dos impactos ambientais, não é isso? Sobre o crescimento populacional, a urbanização. Também falamos sobre as atividades industriais, né? Isso, o processo de industrialização que levou à geração de grandes problemas ambientais, entre os quais nós falamos principalmente do aquecimento global, que é gerado por isso, mas falando também dos problemas locais. E explicamos as causas deles, não é isso? E a posteriori nós falamos sobre as conferências mundiais em relação a diminuir esse tipo de impacto, porque se futuramente nós não saber como nós vamos sobreviver. Se continuar esses impactos ambientais aí, o que vai ser das gerações daqui, digamos, 50 anos? Há prognósticos que fala que daqui a 50 anos, se a temperatura da Terra aumentar 1 grau, tem parte da Terra que vai ser inviável viver. Parte da África, Teresina é um caso. Teresina vai ser inviável você viver em Teresina e parte do semiárido, que as temperaturas vão estar altíssimas em consequência disso. Tá certo? Então vamos agora iniciar falando sobre a globalização dentro do contexto do comércio. Então, são os blocos regionais. O que é blocos regionais? O como eles se formam? São países que se reúnem para estabelecer relações comerciais privilegiadas entre si. Lembra do capitalismo, lei da oferta e da procura, e que eu falei para vocês que o capitalismo, tudo aquilo que tu produz, tu vende, aquele dinheiro tu não vai gastar. Tu vai investir no negócio para ampliar teu projeto, tá isso? Então a empresa começa a vender determinados produtos X, o lucro que ela ganha, ela vai aumentando a produção para essa empresa se expandir. Por isso que nós temos empresa pequenininha, vai crescendo, depois ela cria filial, depois ela filial dentro do próprio país, depois ela passa para outro país, nós chamamos de nacionais, depois de transnacionais, são as grandes empresas, as grandes corporações mundiais que englobam tudo, tá certo? Qual o objetivo? Já começamos a contar. Facilitar e ampliar as relações comerciais e, ao mesmo tempo, reduzir as tarifas entre os países mesmo. O que são essas tarifas? Quando tu vai comprar um produto que vem da China para entrar no Brasil, ele é cobrado uma tarifa, uma taxa, que nós chamamos de tarifas alfandegárias. Então tu comprou um produto, quando ele chega no porto, que vem por navio, ou ele chega no aeroporto, lá está a Receita Federal. Então tu compra um produto lá, valor X, sei lá, R$1.000. Estou falando do indivíduo. Se é uma empresa, a empresa vai comprar lá 10 milhões de produtos para poder vender aqui ou ser matéria-prima para produzir esse produto. Então o governo brasileiro vai cobrar uma taxa, pode ser de 2, 5, 10, 20%. Por que o governo cobra isso? Não só o governo brasileiro, mas qualquer país do mundo. Porque quando uma empresa brasileira ou um consumidor brasileiro compra um produto lá da China, ele foi produzido na China. Ele usou matéria-prima da China. A tecnologia foi desenvolvida lá. Quando ele chega aqui no Brasil, ele vai vender o quê? Em cima do produto, ele bota um pouco a mais para ser seu lucro. Esse lucro vai para onde? Para a China, não fica aqui. Ele não gera renda no Brasil, ele não gera emprego. Então o governo cria essas taxas. E o capitalismo, para se expandir, o que é que ele faz? Ele começa a criar bloco econômico para diminuir essas tarifas, para esse capitalismo poder ter livre acesso, o IVI, tá certo? Então esses são os objetivos. Aí tem um mapa mundo com diversos blocos econômicos, ou regionais. A gente chama regionais, mas vai chamar de blocos econômicos, porque tem alguns blocos que ele pode fazer parte de uma região ou de outra. Não tenta decorar, porque aí é muito, ele só vai ter uma noção. Os principais nós vamos falar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Perto dos Estados Unidos, eu tenho o Canadá, Estados Unidos, o México, eu tenho um bloco NAFTA, quer dizer, bloco econômico da América do Norte. É para fazer ampliar o comércio entre os Estados Unidos, né, isso, o Canadá e o México. Eu tenho aqui o bloco Mercosul. Vai pegar o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, que são os 3 primeiros blocos, tá certo? E vou ter os tigres asiáticos, o ASEAN, que posterior nós vamos falar com ele. Mas tem aqui a União Europeia, que é o bloco mais amplo, foi o primeiro que iniciou e que está no estágio bem mais avançado. Então veja a quantidade de blocos para quê? Para intensificar, facilitar a livre circulação e reprodução do capital, tá bom? Tipos de bloco, eles têm estágio, não é só de uma maneira, são fases.
Então tem uma fase, depois eu tenho outra e chego na última. A primeira fase nós chamamos zona de livre comércio. A zona de livre comércio, o que é que ocorre? Circulação de mercadoria e redução de tarifas alfandegárias. Então o que é que ocorre nisso aí? A circulação de mercadoria nos países membros ela é livre. Você compra e vende entre eles. Não vai ter tanta barreira criada pelo governo. Como cada país tinha uma taxa diferenciada, o que é que vai ocorrer? Eles se reúnem e decidem uma tarifa única. Então essa mercadoria vai e volta, tá certo? Vamos pegar o exemplo do NAFTA. Então a tarifa entre Estados Unidos, México e Canadá é a mesma, para livre circulação de mercadoria. Mas entenda, quando os Estados Unidos vai negociar com outro país fora desse bloco, seja com o Brasil, seja com o Japão, com a China ou com países da Europa, a taxa dele é uma. Quando o Canadá vai fazer, é outra. Quando o México vai, ele tem outra. Ele não tem a padronização da taxa para fora do bloco, mas sim dentro do bloco. Então está o NAFTA, que é o Bloco Econômico da América do Norte, tá certo? Que é o primeiro. Depois nós temos a ASEAN, que é o Bloco do Sudeste Asiático. E nós temos aí a PEP, que é a Cooperação da Ásia e do Pacífico. Tá certo? Esse é o primeiro estágio que eles estão nesse patamar. Depois nós temos o que nós chamamos de União Aduaneira. Aí já há uma modificação diferente. A livre circulação de mercadoria, mas as tarifas externas comuns. Então vamos pegar o exemplo do Mercosul que está aí. Quem são os países efetivos? Ele mostra aqui, ó. Brasil, que é o do primeiro membro, não é isso? O Uruguai, a Argentina, o Paraguai, posterior entrou a Venezuela. E tem os membros que não são efetivos, como a Colômbia, como outros países, mas que ainda estão no estágio que não são efetivos como ele. O que é que ocorre? Eles criaram a livre circulação de mercadoria entre esses 4 países que foram os primeiros, tá certo? Ela é livre. Criaram uma taxa externa comum entre eles. Primeiro interna, tarifa externa, vamos logo à interna. Então, digamos, o Brasil cobrava 13% dos produtos da Argentina entrar no Brasil. O Paraguai cobrava 12% do Brasil. O Uruguai contratando a Argentina. Eles unificaram. São 4 países, soma as taxas, divide pelo número de 4 e unificaram. Então, digamos, uma era 10, 12, 14, 15, padronizou em 12. Outra coisa que eles fizeram com a tarifa externa. O mesmo valor que o Brasil vai cobrar para a entrada de produto estrangeiro, que seja da União Europeia, que seja do NATO, que seja do lado da China ou do Japão, é a mesma que a Argentina, Paraguai e Uruguai vão cobrar. Por isso que a gente fala padronização. Ficou tudo igual. Para quê? Para facilitar o comércio entre esses países, tá certo? Esse bloco econômico foi criado em 1991, tá certo? Ele começou num estágio maior, mas chegou à crise. Por quê? Porque eles são um país diferenciado. Lembra, nós estamos falando de capitalismo, tem interesse do governo em cobrar impostos. Então o que era que ocorria? Dentro desse bloco, o Brasil, ele não vai se destacar só no tamanho físico, ele vai se destacar na sua economia. A economia brasileira ela é maior do que a dos outros 4 membros. O Brasil é mais industrializado, tá certo? Então o que era que ocorria? Os produtos brasileiros estavam entrando com maior facilidade nesses outros países. E aí o que era que ocorria? Pega um cidadão argentino, ele não quer nem saber se o produto é feito na Argentina ou no Brasil. O que é que o consumidor quer? Ele quer um produto de qualidade que seja barato. Vamos pegar o que nós chamamos de linha branca, que é a geladeira, que é a máquina de lavagem, tá certo? Que é de lavar roupa, prata, aquela história toda ali. A que é produzida no Brasil, ela é feita de um material mais leve, entendeu? De melhor qualidade, tá certo? Na Argentina, você ainda pegava geladeira que tinha muita parte ainda metálica, ferro, pesada, enferrujava, consumia mais energia, tinha uma manutenção maior. Então o que era que ocorreu entre os argentinos? Eles começaram a comprar esses produtos brasileiros, porque essa mercadoria tinha livre circulação. Então muita empresa brasileira começou a botar filial na Argentina e está vendendo em grande quantidade. Aí começou o conflito. O governo da Argentina começou a tentar criar regras que estavam fora das tarifas externas. Como exemplo, vamos criar cota. O Brasil só pode vender para a Argentina durante o ano X tanto de geladeira, tantos de máquina de lavar roupa, tá certo? Então isso começou esse conflito. Então, na verdade, os blocos econômicos, a finalidade é aumentar o comércio, mas ele gera muito conflito em decorrência de interesse de cada país, tá certo? Essa é a segunda fase. A última fase é que nós chamamos mercado comum. O exemplo é a União Europeia, tá? A União Europeia ela foi o primeiro bloco a surgir. Surgiu em 1957, pelo Tratado de Roma, tá certo?
Aí depois ele foi criado a partir de quem? Lá de 52, pela SEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, e que já vinha do Benelux de 48. Então, um processo logo após a Segunda Guerra Mundial. E até hoje ainda não chegaram a um consenso, mas eles já estão no último estágio. Então, eu tenho a tarifa externa comum, todos eles que vão comprar ou vender, quer importar ou exportar de outro país, é a mesma coisa. A livre circulação de mercadoria entre eles, mas aí vem a diferença também de pessoas. Você hoje não tem, lembrar, a União Europeia ele já tem mais de 28, 30 países faz parte. Mas o grupo, dentro do grupo da União Europeia, mas o grupo que usa a moeda única está em torno de 16 a 18 países. Então, desse grupo menor, tem a livre circulação de pessoas. Como é que isso ocorre? Tu vai pegar alguém que está no Brasil, quer para os Estados Unidos, ele precisa de quê? De um passaporte, porque senão ele não entra. Então ele vai precisar desse documento, que nós chamamos de visto. Ele vai aonde? Ele vai no consulado americano aqui no Brasil, e aí vai lá, assim, se identifica, olha, estou querendo ir para os Estados Unidos. Aí esse consulado americano vai perguntar, tá certo? Qual o seu objetivo para os Estados Unidos? Não, eu quero ir morar, eu quero ir estudar, eu quero ir passear. Ele vai fazer um histórico da tua pessoa. Não só se tu teve algum problema na Receita Federal, na justiça, mas principalmente teu poder aquisitivo. E aí, quando ele libera por tempo determinado. Ninguém pode sair de um país e ir para o outro livremente sem isso, tá certo? Por isso que gera esse conflito. Dentro da União Europeia, não. Quem é dentro do bloco, ele tem a livre circulação. Aí acaba quem? O cidadão espanhol, português, francês, alemão. Por quê? Porque agora você precisa de um único documento, tu apresenta como fosse a identidade e tu circula dentro do país sem nenhum problema. Tá certo? Então isso vai facilitar. Então tu tem também a circulação de quê? De capitais. A Alemanha vai passar por um processo, digamos que ela vai ter uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. Então vai precisar de infraestrutura, vai criar estádio, um monte de infraestrutura. Então ela vai abrir para as empresas poder fazer essa infraestrutura. Então capital, que é o dinheiro de empresa, pode ser da Espanha, pode ser da Bélgica, pode ser de qualquer outro país que esteja ali, Portugal, ele tem o direito de chegar na Alemanha e concorrer para poder produzir ali. Esse capital ele é livre, ele vai e volta. Mercadoria do mesmo jeito. Hoje, alguém que mora em Portugal, qual produto que ele vai comprar? É o que é produzido em Portugal? Não, é o produto que é produzido dentro da União Europeia, porque lá é um mercado comum. Então eu vou analisar qual é o que eu quero, qual o valor dele, qual a qualidade. Não me interessa em que país está, desde que seja, lembrar, da União Europeia. E informações. As informações também é passada toda. Eles têm um parlamento geral para esses países, que está acima de quem? Dos presidentes de cada país, dos primeiros-ministros, de algum país que seja um rei. Então esse parlamento vai tomar decisões em comum acordo entre eles no aspecto político e econômico. E eles também criaram a moeda única, que é o euro. Então tu pega o euro lá em Portugal, um lado ele é padronizado, fala sobre a União Europeia. Na outra face do dinheiro, na outra parte, ele está falando um pouco Portugal. Se tu chega lá na Alemanha, do mesmo jeito, uma parte está com o símbolo da União Europeia e outras características da Alemanha. Mas o valor dele é o mesmo. Em qualquer país, tu chega com a mesma moeda, ele tem o mesmo poder aquisitivo de compra, tá certo? Ele não vai diferenciar entre um e outro. Agora, apesar de estar nesse estágio, eles também têm conflito. Olha para o mapazinho que está aí. Então, olha, dessas ilhas que está separada, a gente chama aí de Reino Unido, lá em cima. Então aí você tem a Inglaterra, você tem a Irlanda, você tem o país de Gales, isso tem esse conjunto que forma o Reino Unido. A Inglaterra fez um plebiscito chamado de Brexit e a população votou para poder sair da União Europeia. Porque ele falou que o quê? Livre circulação de pessoas. Então vinha pessoa dos outros países mais próximos da União Europeia, vinha para a Inglaterra. Aí ele dizia que aumentava a violência no seu país, aumentava o desemprego, porque esse pessoal começava a chegar a trabalhar e tomava os empregos dele, diminuía a qualidade de vida, tá certo? A renda, a própria cultura, país que eles são tem determinada religião, de outro país vinha com outro, misturava. Então isso criou um conflito. Então a Inglaterra está deixando. Então tem muito conflito dentro dos blocos econômicos, porque aí nós estamos falando também de cultura, tá certo? Valores, e que isso acaba sendo subjugado por aquele país mais forte. Como a Inglaterra é um dos países mais ricos da região e gera emprego, então há a tendência, se há uma livre circulação de pessoas, essas pessoas de países mais pobres,
Portugal, da Espanha, ou da Polônia, ou de alguns países, de migrar para aí, porque ele tem a livre circulação. Então gera esse conflito. Então não é só um paraíso. Aliás, aumentou, intensificou o comércio dentro dos capitais, mas quando nós passamos para o quê? Para o aspecto cultural, isso cria divergência. Aí vem o que nós chamamos de xenofobia, né? Que é a aversão ao estrangeirismo. Isso também vai criar vários problemas, o negócio de desemprego, tá certo? Um tipo de político. Tu vai para a Inglaterra, lá nós ainda temos uma rainha, Elizabeth, então lá é reinado. Quando eu vou para a França, lá é presidencialismo. Quando eu chego em Portugal, presidencialismo. Quando eu vou para outro lugar, é parlamentarismo. Então, qual vai ser o tipo de política ou de governo que vai ser adotado? Então, por isso que ele gera esse monte de conflito, tá certo? Nós falamos superficial, a aula era mais voltada para a gente saber qual a finalidade, o que é um bloco econômico, qual é a sua finalidade e seu objetivo, e a fase ou estágio de cada um. Posterior, nós vamos detalhar sobre esses blocos, tá bom? Até mais e boa tarde.